Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez chegando até o seu lar, até o seu coração, através da palavra de Deus. Quero convidar a sua atenção preciosa para que nós possamos ler a palavra do Senhor Jesus em Isaías, profeta Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Glória seja dada ao Senhor. Queridos e amados, esse texto bíblico é uma porção especial da palavra de Deus. O homem sempre teve que abrir mão de algo para que ele pudesse encontrar com o Senhor, que ele pudesse ter uma experiência com o Senhor nosso Deus. Eu quero, dentro desses poucos minutos que nos foi concedido pelo Senhor Deus, para chegar até o seu lar através do vídeo, da internet, através do canal no YouTube, das demais redes sociais, uma palavra de Deus ao seu coração. A preocupação de Deus é muito grande com o homem, porque você precisa ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. E o Senhor Jesus Cristo, ele está voltando, e a preocupação do Senhor Jesus é quanto à alma, para que você se arrependa, para que você chegue à presença de Deus, para que você possa conhecer o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o tema nesse texto bíblico, desta mensagem, neste momento, eu faço uma pergunta a você: o que está lhe impedindo de chegar a Deus? O que está lhe impedindo de chegar até a presença do Senhor? Esse texto que nós lemos fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. O profeta Isaías, que escreveu esse texto aqui, o próprio livro leva o seu nome, livro do profeta Isaías, foi um profeta que profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus. Ele foi conhecido como profeta messiânico. Isaías, ele escreve aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um rei muito bom, muito próspero. Foi um grande rei na agricultura, na engenharia, nos arsenais bélicos de armamento para o povo de Israel. Foi um rei muito próspero. Mas chegando o final do reinado do rei Uzias, ele começou a fazer coisas erradas, ele se desviou da presença de Deus, ao ponto de ser atingido por lepra, morreu, porque justamente ele estava usurpando uma função que não era dele, uma função que era somente do sacerdote. Uzias começou a fazer coisa boa na terra, mas de repente ele se revoltou contra Deus, ele começou a fazer coisas erradas. Deus não se agradou mais de Uzias. Durante esse período, Deus não falou mais com ninguém. O profeta, Deus estava procurando um profeta agora. Tinha o profeta Isaías, mas a Bíblia diz que até aí Isaías ainda estava como se fosse no anonimato. Mas a palavra de Deus nos diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor. Isaías viu o poder de Deus. Deus começou a trabalhar por meio do profeta Isaías. Eu quero te perguntar nesta tarde, o que está impedindo de você chegar a Deus? Isaías, enquanto Uzias estava vivo, Isaías não pôde ver a glória, não pôde ver a manifestação do poder de Deus. Mas quando Uzias morreu, Isaías viu a glória. Talvez, meu amigo, meu amado ouvinte da palavra, talvez você esteja procurando ver a glória de Deus, mas você não tem visto ainda porque tem Uzias que está vivo dentro de você. E eu quero te perguntar, o que está te impedindo? É este Uzias? É necessário que neste momento você permita que este Uzias possa morrer, para que a glória de Deus possa chegar até o seu coração. Você precisa permitir que este Uzias morra, para que a glória do Senhor Jesus possa manifestar na sua vida. Deus pretende falar, Deus quer falar com você. Deus tem um plano de salvação para você, mas talvez tenha Uzias que está impedindo de você ver a glória do Senhor Jesus. Mas nesta oportunidade, ouvindo a palavra de Deus, você pode abrir mão. Você pode permitir que este Uzias morra. Pastor, como é que eu posso? Leia as escrituras sagradas, leia a Bíblia. O que você está fazendo? A tua vida agrada a Deus? O que você está fazendo aí, escondido entre quatro paredes? Talvez você pensa que está tudo bem, mas talvez a tua vida esteja totalmente irregular
em relação às Escrituras Sagradas. É necessário que você se arrependa do que você está fazendo para que você possa ter e ver a glória de Deus na sua vida. É por isso que o profeta Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado. Não foi antes e nem depois, no mesmo ano em que ele morreu. Deus quer falar com você agora, Deus quer te salvar hoje. O Senhor quer que você mate este Uzias agora, espiritualmente falando, para que você possa ver a glória de Deus. O homem sempre tem que tomar uma iniciativa, o homem tem que tomar uma atitude. E a primeira atitude que você deve fazer é tirar aquilo que está impedindo da tua comunhão com Deus. É destruir aquilo que está afastando você de Deus. Quando a gente olha as Escrituras Sagradas nesse texto, a gente observa o quanto Deus é maravilhoso. Mas é necessário que nós venhamos tomar atitudes para que Deus possa operar na nossa vida. Eu, olhando as Escrituras Sagradas, eu encontro, por exemplo, também aqui, que algumas coisas teve que acontecer para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Quando a gente olha, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo de número 10, versículo 1 e o 2, a Bíblia diz que Arão, que era irmão de Moisés, ele era sacerdote, Moisés libertador da nação de Israel, a Bíblia diz que Arão, ele tinha 2 filhos, chamados Nadab e Abiú. E a Bíblia diz no capítulo 9 de Levítico que Arão havia oferecido sacrifício em prol da nação, Deus havia recebido o sacrifício, Deus havia abençoado a nação por intermédio de Arão, sacerdote, mas os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles resolveram entrar na tenda do Senhor, no tabernáculo do Senhor com fogo estranho. E para que a maldição não chegasse à nação de Israel e viesse Deus destruir aquela comunhão que tinha por causa do pecado, quando a Bíblia diz que quando Nadab e Abiú, eles entraram na presença de Deus com fogo estranho, a Bíblia diz que Deus o matou. Uma grande porção de fogo levantou ali, não dá nem para se imaginar. Talvez nem as cenas dos filmes americanos, aí com efeitos especiais de Steven Spielberg, talvez nem aí possa resolver ou então mostrar como foi a força daquele fogo que destruiu a vida daqueles 2 filhos do sacerdote Arão. Por que Deus matou aqueles 2 jovens? Porque eles estavam entrando, eles eram descendentes de Arão, eles estariam assumindo posteriormente o sacerdócio em Israel. Mas eles entraram de forma errada na presença de Deus. Eles entraram com fogo estranho para que a maldição não chegasse até a nação. Deus matou aqueles 2 rapazes, aqueles 2 jovens, aquelas 2 vidas, porque eles entraram de forma errônea na presença de Deus. Mas depois que Nadab e Abiú morreram, a graça de Deus, o poder de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus continuou operando na vida do povo de Israel. Eu não sei o que Deus vai ter que permitir para que morra na sua vida, para que você possa chegar até Ele. Eu não sei que tipo de Nadab e Abiú está diante de você. Eu não sei que tipo de Uzias está diante de você. Mas Deus quer que eles morram, para que você possa ver a glória do Senhor nosso Deus. E não para por aí. Me recordo também do texto bíblico de Abraão, onde até hoje o grande patriarca Abraão, na época era Abrão, conforme Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que Abrão, ele havia sido chamado por Deus da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, para uma terra que ele estaria mostrando que era a terra de Canaã, para que através de Abraão pudesse vir uma grande nação, que é a nação dos israelitas. Abraão foi um grande patriarca, um grande homem de Deus, um grande chefe de família. Através de Abrão, que se tornou posteriormente Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Foi ele, através dele, que veio a nação de Israel, os israelitas, os hebreus. E a palavra do Senhor nos diz que Abrão, quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele levou seu sobrinho Ló. Não era da vontade de Deus que ele levasse Ló. Deus queria abençoar Abraão somente com sua esposa. Deus queria começar de Abraão a grande história do povo de Israel. Mas Abraão leva o seu sobrinho Ló, e ele teve dificuldades muito grandes com Ló, porque Deus foi abençoando também Ló na sombra de Abraão, e de sorte que não estavam mais dando para conviver junto, os pastores de Ló com os pastores de Abraão, e começou a gerar contenda. E a palavra de Deus nos diz que naquele instante, a palavra do Senhor nos revela que Abraão toma a decisão de se apartar de Ló. Deus não havia mais falado com Abraão. Deus não havia mais se comunicado com Abraão.
Mas a Bíblia diz que a partir do momento que Abrão e Ló se separaram, Deus falou com Abrão. Deus mostrou a ele a terra de Canaã. Deus mandou Abrão olhar para cima, olhar e contar as estrelas. Ele não pôde contar. Deus falou para ele: assim será a tua descendência, Abrão. Querido, talvez você esteja com vontade de ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja buscando nas escrituras sagradas e Deus não está ainda conversando com você. E você pergunta: será se Deus tem alguma coisa contra mim? Não tem nada de errado em Deus. Tem de errado em você. Você é que precisa passar pelos crivos de Deus. Nós é que precisamos nos adequar às escrituras sagradas. Nós é que precisamos descobrir a perfeita vontade de Deus. O que Deus podia fazer por nós, Deus já fez. Agora é você que tem que fazer. A missão agora é sua. Deus já mandou Jesus do céu. Você agora é que tem que ir atrás de Jesus. Você tem que buscar Jesus. E a palavra de Deus nos diz que depois que eles se separaram, Deus falou com Abrão. Deus revelou a Abrão as suas maravilhas, o seu projeto, os sonhos de Deus para a vida de Abrão. Mas nós precisamos tomar uma atitude. A palavra de Deus também nos diz no livro de Josué, capítulo 8, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz que depois que Josué havia destruído a cidade de Jericó, uma grande potência na época, uma das grandes maravilhas de fortaleza, de segurança era Jericó, muralhas enormes. Ninguém poderia derrubar uma cidade daquela, destruir por causa das suas muralhas vigiadas, muros totalmente potentes, carros de guerra circulavam por cima daquelas muralhas. Era um cartão postal na época. Mas Deus destruiu as cidades de Jericó por causa do filho de Israel, só para abençoar a nação de Israel. Depois que eles foram vencedores em Jericó, Deus havia proibido que se pegasse qualquer coisa, objetos, riquezas daquela cidade. Porque se pegasse seria anátema, seria maldito. Tudo aquilo era para ser levado depois para outros lugares, inclusive para o próprio templo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Acã, um dos chefes de família, pegou os objetos, roubou, subtraiu, colocou debaixo da sua tenda capas babilônicas, pratas, ouro e tantas outras riquezas, pensando que só ele estava vendo o que ele estava fazendo. De sorte que quando Israel foi guerrear em uma cidade que ficava posterior a Jericó, quando foi lutar contra aquela cidade, uma cidade de Ai, bem pequena em relação a Jericó, uma cidade que talvez os seus habitantes, seus guerreiros, eram totalmente insignificantes, eram impotentes diante da nação de Israel, humanamente falando. E Josué envia para lá cerca de 2.000 a 3.000 soldados. E quando eles entram em Ai, eles são destruídos, são derrotados. A Bíblia diz que mais de 30, quase 40 deles foram destruídos, foram derrotados ali. E Josué fica preocupado, pergunta para Deus o que estava acontecendo. Passou praticamente o dia inteiro diante da arca, orando, chorando, perguntando: Senhor, o que aconteceu? Que o Senhor nos humilhou, fomos humilhados por a nação de Ai, pela cidade de Ai. O que os povos irão dizer de nós? Irão dizer do Senhor? Deus diz: Josué, levanta, porque há anátema no meio de vós. Há alguém que roubou, alguém que está em pecado diante de vocês. E quando ele lançaram sorte, caiu dentro da família de Acã. E a palavra de Deus nos diz que Deus mandou Josué pegar Acã com toda a sua família, sua esposa, filhos, animais, bode, tudo que ele tinha. Levou para fora do arraial, no vale de Acor. E ali foi apedrejado e morreu ele e toda a sua família, todos os seus patrimônios. E depois que Acã morreu, Deus deu vitória a Israel. Querido, não sei que tipo de Acã está vivo na sua vida, mas precisa morrer hoje para que a glória de Deus, para que você possa vencer este pecado, que você possa vencer Satanás, que você seja liberto, que você seja uma pessoa. Você tem que entender que você é uma pessoa que foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para servir a Deus. Você não foi feito para ser instrumento das mãos do diabo. Você não foi feito para ser instrumento nas mãos de Satanás. Deus quer te salvar, o Senhor quer te levar ao céu. Ele tem uma vida eterna para você. Louvado seja Deus. Precisamos abrir mão de muitas coisas para que possamos ver a glória do Senhor. A Bíblia fala de Bartimeu, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 50, quando Jesus chama Bartimeu, ele estava à beira do caminho em Jericó, e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento Jesus manda que chamasse Bartimeu. Bartimeu era cego, mas ele estava à beira do caminho buscando, ele queria ver Jesus, ele queria se encontrar com Jesus. E quando Jesus manda chamar Bartimeu, que alguém chega e diz: Bartimeu, levanta, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele tinha uma capa sobre os seus ombros, e ele diz:
largou aquela capa, tirou aquela capa sobre a sua outra segunda vestimenta, deixou aquela capa ao lado e foi a encontrar com o Senhor Jesus. Ele percebeu que talvez aquela capa poderia ser um instrumento para atrapalhar, para impedir que o milagre de Deus acontecesse na vida dele. Eu não sei que tipo de capa também está atrapalhando o milagre de Deus na sua vida, mas esta capa pode representar muitas coisas, pode representar o pecado, a corrupção, a roubalheira que está acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, a maldade do coração do homem. As pessoas estão vivendo como se esse mundo não tivesse dono, como se Deus não existisse. Meu prezado amigo, você está se acabando aos poucos, você está caminhando para uma perdição. É necessário que você largue a capa agora. Faça como Bartimeu, joga esta capa fora, corra, venha até o encontro do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o melhor para nós. A Bíblia fala de Zaqueu, Lucas capítulo de número 19, versículo de 1 até o 10. A Bíblia diz que quando Jesus chega ali, depois passando de Jericó, após encontrar com Bartimeu, ele entra em Jericó. Jericó tinha um homem por nome de Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele era publicano, mas ele também era judeu, mas era odiado pelos seus contemporâneos, porque ele cobrava impostos, ele roubava, ele desviava. Estava muito difícil, a situação estava meio complicada. Toda a riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita. Jesus entra na casa de Zaqueu, até porque ele havia subido em uma árvore para ver Jesus quando estava entrando em Jericó. Alguém chega ali e fala para Zaqueu, ele sobe naquela árvore. Quando Jesus vai passando, entrando em Jericó, percebe Zaqueu em cima daquela árvore e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus queria visitar Zaqueu. Jesus queria salvar Zaqueu. E a palavra de Deus nos diz que Zaqueu desce depressa para encontrar com o Senhor Jesus. E quando ele desce ali depressa daquela árvore e entra na casa juntamente com Jesus, Jesus começa a ter um diálogo com Zaqueu e com certeza a sua família estava ali e os discípulos também. E de repente Zaqueu, ele percebe a presença de Jesus muito forte na sua vida. Eu acho que Zaqueu começa a pensar: rapaz, hoje é forte, hoje eu nunca tinha tido uma presença tão grande como essa de Deus na minha vida. E eu vou mudar a minha vida, eu vou aceitar os conselhos deste homem que fala comigo. Este homem chamado Jesus, nunca as palavras de um homem tocou tão profundo o meu coração como as palavras do Senhor. E Zaqueu se levanta naquela refeição talvez e diz: mestre, o Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu roubei, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Até porque a lei de Levítico, ela estabelecia isso, a lei da restituição. 4 vezes mais à pessoa que recebeu o prejuízo. Zaqueu encontra-se com o Senhor. Naquele momento, Jesus percebe que Zaqueu estava derramando a sua alma diante dele. Jesus olha para aquela multidão, olha para Zaqueu e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar os que se havia perdido. Lucas 19:10. Você pode também estar como Zaqueu, mas nesta oportunidade Jesus fala contigo e você tem toda a oportunidade de fazer uma mudança na sua vida, de correr para os braços do Senhor. Ele está pronto a te perdoar. Jesus está pronto para transformar a sua vida. Jesus está pronto para te dar vida nova. Só depende de você. Ele diz: vinde a mim os que estás cansado e sobrecarregado. O que está te impedindo de chegar a Deus? Uma pessoa chegou até a presença do Senhor, mas ele saiu pior do que quando ele chegou. Mas a escolha foi dele. É a vida de um jovem que a Bíblia chama de jovem rico. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 22, a Bíblia diz que Jesus foi procurado por um jovem e ele pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta a ele: por que tu me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus. Mas tu conheces os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E Jesus começou a falar sobre o decálogo, os mandamentos ali para ele. Ele disse: Senhor, eu tenho feito tudo isso, eu tenho obedecido tudo isso, e tenho tirado de letra. Aí Jesus disse para ele: mas se tu queres realmente ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e siga-me e terás um tesouro no céu. Jesus sabia que ele era muito rico. Jesus conhece todas as coisas. Foi Jesus que fez aquele jovem. Foi Jesus que deu o espírito de vida a ele. E Jesus fala aquilo para ele e ele baixa a cabeça com muita tristeza e sai da presença do Senhor muito triste. A Bíblia diz no versículo 22 que ele saiu triste da presença do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia Sagrada, as Escrituras do Senhor Jesus, ele saiu triste dali porque ele ouviu uma palavra que ele não imaginava ouvir. Jesus mandando ele largar tudo que estava prendendo o coração dele. O coração dele estava na riqueza, no ouro. O ouro era o Deus dele, a riqueza era o seu Deus. E Jesus fala aquelas palavras e ele vai embora triste. Jesus diz: quão difícil
é entrar um rico no reino dos céus por causa do coração que está preso à riqueza. Que tipo de riqueza está atrapalhando você? Qual é a maior riqueza da sua alma? É este ouro que perece? É esse dinheiro que muita gente está aí se envolvendo aí, sem conhecer a palavra de Deus, mas vai responder diante de Deus. Tem pessoas que pensam que só vai responder diante de Deus aquilo que ele sabia que existia na Bíblia e ele não praticou. Não. Todos nós vamos comparecer perante Deus. Tudo que os homens fizeram, todos os atos praticados pelo homem na terra, ele vai prestar conta a Deus. Vai. Ele vai. Não, mas já morreu. Será ressuscitado e vai comparecer perante o juízo de Deus. E aquele jovem saiu triste. Eu acho que é um dos primeiros personagens bíblicos, ou alguém na Bíblia, que chega à presença de Jesus e sai triste. Porque todos os que chegaram com o coração quebrantado saíram sorrindo, alegre. Os pecados perdoados, salvação na sua vida. Aquele jovem saiu pior do que quando entrou. Amados, o texto e a palavra de Deus, onde nós pregamos, é o que está impedindo de você chegar a Deus. É o Uzias que está vivo, é Acã que está vivo, é Nadab e Abiú que está vivo, é o Ló que está vivo, é as riquezas. O que está te impedindo de chegar a Deus? Volte-se para o Senhor nesta hora. O Senhor te chama. A palavra de Deus chega até o seu coração. Através das redes sociais, você está ouvindo essa palavra em qualquer parte do Brasil e do mundo aí. E o Senhor fala contigo agora. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. E está sobre a minha responsabilidade. Está sobre a minha responsabilidade. A missão, né, de pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Estou falando para você. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é as Escrituras Sagradas. Jesus diz: examinai, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Portanto, aceita Jesus agora, faça uma aliança com o Senhor Jesus, coloca a tua vida em segurança. Busca o Senhor enquanto se pode achar, porque amanhã pode ser muito tarde. Você que está que está ouvindo esta palavra, eu quero fazer uma oração por você. Você que está diante desse computador, diante do seu smartphone, do seu celular, seja qual for o aparelho, e você está ouvindo a palavra, eu quero fazer uma oração por você. Você que talvez esteja entregando sua vida ao Senhor, eu vou fazer esta oração agora. Meu Pai, querido Deus, eu te apresento esta pessoa que acabou de ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, esta pessoa que está chorando diante deste aparelho, esta pessoa que sentiu o toque da tua palavra por intermédio do Espírito Santo. Visita este coração agora, vem trazer paz, perdoa seus pecados, meu Deus. Esta pessoa que está enferma, espera de um milagre, que o Senhor possa visitar agora. Esta pessoa que está orando comigo, colocando a mão em cima da enfermidade, seja o câncer, seja o cisto, seja qual for a enfermidade, é em nome de Jesus Cristo que esta enfermidade saia agora, que esta pessoa seja curada. Senhor, visita este coração aflito, Senhor. Esta pessoa que talvez tenha olhado para todos os lados e não tem visto talvez a solução, mas Tu és o nosso socorro, meu Pai, bem presente. E eu oro e eu te apresento esta pessoa e eu abençoo esta vida que está chorando, sofrendo, talvez atrás das grades, viciada nas drogas, esta vida que está na prostituição e que não tem, talvez não vê mais perspectiva nenhuma de recuperação, mas Tu és o Senhor que nos restaura. Portanto, Senhor, eu oro a Ti por esta pessoa e te agradeço pela obra que o Senhor tem feito na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você que orou comigo, que a graça do Senhor continue na sua vida. Seja muito feliz ao lado do Senhor Jesus. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Fica aqui meu grande abraço a você. Amém.